Salmo de número 1. Livro dos Salmos, Salmo de número 1. Vamos abrir a palavra de Deus no Saltério, né? E o Salmo de número 1. Iremos então ler este salmo e juntos meditar na palavra de Deus com base no seguinte tema: a diferença entre o justo e o ímpio. Está escrito assim na palavra do nosso Deus: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Vale a pena ressaltar que este salmo ele é considerado um salmo sapiencial. Um salmo sapiencial. Isto é, de conselhos práticos de sabedoria. Faz parte da literatura de sabedoria, assim como Provérbios e Eclesiastes são livros da poesia hebraica da categoria de literatura sapiencial. Este salmo, o salmo de número 1, é um salmo sapiencial também. E ele serve como um prefácio para todo o salmo. Serve como um salmo de abertura que fundamenta a teologia básica de todo o salmo. E ele traça aqui para nós um contraste acentuado entre os justos e os ímpios. Outro ponto importante é que neste salmo a vida do justo ela é contrastada com a vida dos ímpios. E este salmo ele na verdade ele contrasta os únicos tipos de pessoas do ponto de vista de Deus. Os únicos tipos de pessoas que existem do ponto de vista de Deus são os justos e os ímpios. E os justos aqui caracterizados pela retidão e pela obediência à palavra de Deus. Lemos que bem-aventurado é o varão, é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. O justo é aquele que ama a lei, é aquele que se deleita na lei de Deus. Os ímpios, que representam as ideias do mundo, é o que caracteriza o ímpio, e que não permanecem na palavra de Deus. São os únicos tipos de pessoas que existem do ponto de vista de Deus. A separação e distinção desses dois grupos de pessoas, ela existirá no decurso de toda a história da redenção. E continuará também na eternidade. Essa diferença ela acontece aqui na história, no decurso da história, e ela também permanece durante toda a eternidade. O reformador João Calvino, por exemplo, ele observa que a suma e a substância de todo o salmo consiste em que são bem-aventurados os que aplicam seus corações a buscar a sabedoria celestial, ao passo que os profanos e desprezadores de Deus, ainda que por algum tempo se julgam felizes, por fim terão o mais miserável fim. Palavras do reformador João Calvino em seu comentário do livro dos Salmos, o Salmo 1. Um ponto importante aqui, eu acho que era bom eu também apresentar, é que há um paralelo deste salmo em Jeremias, no capítulo 17, a partir do versículo 5. Em Jeremias, no capítulo 17, a partir do versículo 5, nós temos um paralelo muito importante, que é muito similar ao que encontramos aqui no Salmo de número 1.
Jeremias, o profeta do Senhor, ele diz o seguinte: assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Porque será como a tamargueira no deserto e não verá quando vem o bem. Antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde. E no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar o seu fruto. Jeremias 17, versículo 1 a 8, é um paralelo muito similar. Nós encontramos aqui um texto muito similar ao Salmo de número 1. Para analisarmos do versículo 1 até o versículo 3 aqui deste Salmo, é bom destacarmos aqui que do versículo 1 ao versículo 3 nós encontramos aqui o caminho dos justos. E nós temos aqui a bênção dos justos também. Aqui diz bem-aventurado. E o justo, ele é apresentado neste salmo como alguém bem-aventurado. Alguém abençoado com a felicidade. Bem-aventurado é uma pessoa feliz e abençoada, ou abençoado com a felicidade. Uma pessoa que é objeto do favor e da graça especial de Deus. Em teologia, quando estudamos a doutrina da graça, em teologia aprendemos que existe uma graça de Deus que é comunicada com todas as pessoas. De certa forma, a presença do povo de Deus aqui em Sines é uma graça de Deus para este povo aqui. As leis e governos, autoridades e instituições humanas que, de certa forma, Deus, através delas, restringe a violência e a corrupção do mundo. A graça, Deus manda chuva e abençoa os ímpios e os crentes quando Ele manda chuva. A graça comum é assim chamada. Mas a graça especial, a graça salvadora, a graça redentora, a graça específica de Deus, somente os justos que desfrutam desta graça especial, que ela é obtida pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É uma obra do Espírito Santo, é a graça soberana e a graça livre de Deus que se manifesta no seu povo eleito. Portanto, não podemos confundir aquela bênção e o favor de Deus para com todas as pessoas. Não podemos confundir isso com a graça especial de Deus, específica de Deus, para o seu povo salvo, para o seu povo redimido. Portanto, bem-aventurado aqui é aquele homem que recebeu esta graça especial. Ele foi reconciliado com Deus. Ele tem paz com Deus, uma boa consciência diante de Deus. O homem feliz, de acordo com John MacArthur, por exemplo, ele é caracterizado pela contemplação consistente e a interiorização da palavra de Deus a fim de alcançar a direção ética e a obediência. E é isso que o Salmo vai retratar. O justo, ele procura na lei de Deus. Ele procura conhecer a vontade de Deus, para que ele assim possa viver em obediência diante de Deus. Um outro ponto importante aqui, já que eu expliquei que o justo é uma pessoa feliz, abençoado com a felicidade, por uma consciência pura diante de Deus, porque ele é salvo, reconciliado, justificado, habitado, nesse caso agora, pelo Espírito Santo de Deus que habita nele. O versículo 1 destaca também que o homem piedoso, ele é descrito primeiramente por aquilo que ele não faz. Observe no versículo 1, bem-aventurado o homem que não anda segundo ou no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Portanto, o homem piedoso, ele é descrito primeiramente em termos daquilo que ele não faz. O justo, ele é feliz naquilo que não faz. Ele não anda segundo o conselho dos ímpios, ele não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então, o salmista apresenta três coisas aqui que o homem piedoso, o justo, não faz. O caminho que o justo evita com todo o cuidado é o que encontramos aqui neste versículo. Portanto, ele não anda, ele não adota os princípios, os valores, né,
não há associação casual ou passageira com os ímpios. Outro ponto, ele não se detém, ele não imita, ele não tem comunhão contínua e profunda com pessoas pervertidas. Ele não se assenta, ele nunca está associado. Isso aqui implica que aquelas pessoas que ficam à vontade entre aqueles que zombam de Deus. O homem piedoso, ele não está associado aos zombadores de Deus. Isso caracteriza o homem piedoso. Aqui em Jeremias 15:16, por exemplo, o texto diz assim, Jeremias 15:16: achando-se as tuas palavras, logo as comi, e a tua palavra foi para mim o gozo e a alegria do meu coração, porque pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. Nunca me assentei na assembleia dos zombadores, nem me regozijei, por causa da tua mão me assentei solitário, pois me encheste de indignação. Os crentes verdadeiros podem ser conhecidos pelas coisas que eles praticam, pelos lugares que frequentam, pelas pessoas com quem convivem, ou seja, pelos seus frutos. Podemos ser reconhecidos pelos nossos frutos. É bom destacar que as boas obras, a obediência, isso é apenas uma evidência, tá? Não é a causa. A causa da nossa salvação é a fé na obra de Cristo. E a evidência da salvação, ou os frutos, da salvação na minha vida, é uma vida transformada em contínua transformação. Porque a santificação é um processo, é um ato contínuo. Eu fui salvo, estou sendo salvo e serei pleno e definitivamente salvo. Portanto, a redenção final ainda não aconteceu. Eu sou simultaneamente justo e pecador. Eu sou um santo lutando contra o pecado. Usando a linguagem de Martim Lutero, simul justus et pecador. Simultaneamente justo e pecador. Quanto à minha posição diante de Deus, eu já sou justo, justificado pela fé. Agora, eu ainda não estou livre da presença do pecado. Não sou mais escravo. Mas, como a gente pode dizer, existe o pecado remanescente em mim. Não é mais dominante, mas ainda o remanescente existe. Quer dizer, só serei livre disso por ocasião da segunda vinda de Cristo. Quando, aí sim, a redenção definitiva, aí eu já não vou mais sofrer esses males, esse conflito, esse paradoxo do pecado na vida do justo. Um ponto importante aqui é que os crentes verdadeiros, eles dão frutos dignos de uma vida transformada. Ninguém pode experimentar a bênção de Deus sem evitar as coisas destrutivas. E é bom entendermos isso. Portanto, o justo, ele é feliz, ele é bem-aventurado, e ele é caracterizado como justo por algumas coisas que ele não faz. Ele não faz as coisas destrutivas. Pelo menos não é isso que caracteriza a vida dele. De vez em quando ele faz porque é pecador, mas não é o que o caracteriza. Não é uma vida dissoluta, uma vida entregue à iniquidade. Esse não é o caminho dos justos, não é o caminho do servo de Deus. O caminho de uma pessoa que é verdadeiramente feliz, por exemplo, vai ser destacado aqui como sendo alguém que tem prazer na lei do Senhor. A lei do Senhor é a expressão da sua vontade. O que a lei de Deus faz? Ela revela quem Deus é e quem nós somos. A lei de Deus mostra o caráter de Deus. E a lei de Deus mostra a nossa realidade, a nossa condição de pecadores. E o justo, ele deseja o que Deus requer dele. O que caracteriza o justo não é a perfeição. Isto não é possível para nós nesta vida. O que caracteriza o justo é o desejo verdadeiro, legítimo, de fazer tudo aquilo que Deus requer dele na sua palavra. Ele ama a lei de Deus. Ele se deleita na lei de Deus. Ele tem prazer na obediência. Na regeneração, Deus muda o nosso coração, como está em Ezequiel 36, 25. Ele remove o coração de pedra e coloca um coração de carne e derrama o seu espírito na nossa vida. E é importante dizer que está implícito neste novo coração
uma nova motivação, um novo desejo de agradar e de obedecer a Deus. Arrependimento, metanoia, significa mudança de mente, da descrença para a crença. Então, há uma transformação no coração do homem por obra do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo aplica a palavra de Deus em nossa vida, ele transforma a nossa vida. Isso quer dizer, então, que outrora, antes da salvação, eu não tinha prazer na lei de Deus. Mas agora, salvos em Cristo Jesus, eu me deleito na lei de Deus. Ainda que eu não consiga cumpri-la totalmente, mas o desejo verdadeiro, sincero está lá. E o esforço e a dedicação também está lá. Porque é isso que o Senhor fez em mim. Ele me deu um novo coração, um coração que ama a sua palavra. Outro ponto. O justo medita na lei do Senhor de dia e de noite. De dia e de noite. O justo desenvolve-se por sua obediência à palavra de Deus. Então, o desenvolvimento do justo acontece pela sua obediência à palavra de Deus. Ele memoriza a lei. Ele recita, né? Ele medita nela, memoriza a lei, recita a lei e medita na lei. É importante você decorar as Escrituras, memorizar as Escrituras. Os puritanos, por exemplo, eles memorizavam, eles cantavam e eles proclamavam as Escrituras sagradas. E é muito importante você ter a Escritura memorizada. E você, nas circunstâncias difíceis da vida, ter esses recursos disponíveis no seu coração e na sua mente para sempre meditar na palavra de Deus. É por isso que lemos constantemente a palavra de Deus, para ter esses textos memorizados, gravados em nosso coração, interiorizados na nossa vida, para meditarmos constantemente na palavra do Senhor. O salmista designa o estudo da lei como sendo a marca da piedade, nos ensinando que Deus só é corretamente servido quando a sua lei for obedecida. Não se deixa a cada um a liberdade de codificar um sistema de religião ao sabor de sua própria inclinação, sabendo que o padrão de piedade deve ser tomado da palavra de Deus. Deus não deixou, é bom destacar isso, Deus não deixa a cada um de nós a liberdade de criar a sua própria religião. Ele nos deu a sua palavra. O princípio formal é a Sagrada Escritura que regula a nossa vida, que regula o nosso culto, que regula a nossa devoção diante de Deus, que regula a nossa vida em comunidade, a nossa vida familiar. A palavra de Deus, a Sagrada Escritura, é ela que regula a vida do povo de Deus. E é bom destacar isso, que ele não deixou isso com liberdade para que cada um aplique de acordo com a inclinação do seu próprio coração. Mas o padrão de piedade deve ser tomado da palavra de Deus. Os resultados de uma vida santa. É bom destacar que quem tem uma vida santa, como diz aqui o versículo número 3, diz assim: ele é como uma árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. Esse é o resultado, os resultados da vida, de uma vida justa. Terá uma fonte de vida inesgotável. É como disse o Senhor Jesus, por exemplo, em João, no capítulo 7, versículo número 38. Quem tem sede, como diz a Escritura, né, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão ou fluirão do seu ventre. Portanto, os resultados de uma vida justa é uma fonte de vida inesgotável. Temos aqui também uma metáfora, a metáfora da árvore. Por causa do solo árido do deserto e também de Israel no Antigo Testamento, uma árvore frondosa servia como um símbolo apropriado de bênção, de uma vida abençoada. E essa árvore, ela é viva, ela tem raízes profundas e ela produz frutos. E é isso que o salmista está a enfatizar aqui com a metáfora da árvore. A árvore, ela foi plantada. E é bom destacar que as árvores não se plantam sozinhas. E os pecadores também não se transportam sozinhos para o reino de Deus. A salvação é uma obra maravilhosa da graça soberana e livre
de Deus. Eu enfatizei isso. A salvação é uma obra soberana de Deus. A salvação vem do Senhor. Contudo, apesar de tudo isso, há uma responsabilidade inquestionável de como apropriar-se dos recursos de Deus, que conduz a essa produtividade. Há um outro ponto importante aqui, do versículos 4 ao versículo 6, que fala do caminho dos ímpios agora. Aprendemos um pouco acerca do caminho dos justos. E do versículo 4 ao 6 temos o caminho dos ímpios. Observe o que diz então o versículo 4 ao 6. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. A palavra-chave aqui do versículo 4 ao versículo 6 é a palavra caminho. Essa é a palavra-chave aqui. E a repetição da palavra caminho, ela reforça o propósito deste salmo. Ela refere-se ao curso de vida total de uma pessoa, o seu estilo de vida. E é isso que o salmista está apontando aqui. Esses dois cursos de vida, do justo e do ímpio, conduzem a caminhos de vida e a caminhos de morte. O Senhor conhece o caminho dos justos, é o que está escrito no versículo 6. O Senhor conhece o caminho dos justos. Aqui refere-se ao envolvimento pessoal de Deus com seus servos. Aqui, por exemplo, em 2 Timóteo 2,19, a palavra de Deus, o 2 Timóteo 2,19 diz assim: o fundamento de Deus fica firme, tendo este selo: o Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparta-se da iniquidade. O Senhor conhece os que são seus. Este é um conceito interessante na teologia reformada. O conceito da igreja visível e da igreja invisível. A igreja visível é aquela que você vê. As pessoas que frequentam a igreja, as pessoas que participam da comunhão, as pessoas que são batizadas, as pessoas que, domingo após domingo, estão conosco. São membros da igreja local. Assim como os judeus, os hebreus, os israelitas, vou assim dizer, que compunham a nação de Israel na antiga aliança, ou na antiga dispensação da aliança da graça. E lá em Israel, é importante destacar isso, todos eram descendentes de Abraão, segundo a carne. Todos eram descendentes de Abraão, segundo a carne. Mas conforme lemos no capítulo 9 da carta aos Romanos, nem todos que são de Israel eram israelitas. Portanto, nem todos aqueles que frequentam as nossas igrejas, de fato, são pessoas regeneradas por Deus e que nasceram de novo. Então, a igreja que é invisível é aquela que Deus vê. Só Deus sabe quem de fato é o seu povo. Só Ele conhece. Portanto, o fundamento de Deus fica firme. Tendo este selo, o Senhor conhece os que são seus. Então, eu não tenho como saber, né? Eu posso ver as evidências que caracterizam uma pessoa salva, não é? Mas eu não tenho como ter absoluta certeza de quem é e de quem não é. Só Deus é que sabe, de fato, quem nasceu de novo. O caminho do ímpio perecerá. O caminho do ímpio perecerá. Quando eu falo que só Deus é que sabe, é bom destacar que você pode ter certeza da sua salvação. Conforme lemos em 1 João, capítulo 5, versículo 13. Essas coisas eu escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Portanto, você também sabe que é, o que não é. É necessário saber isso também, tá? Mas quem sabe de fato, eu não posso emitir um parecer público de quem é e de quem não é. Mas você, na sua relação com Deus, precisa ter certeza da sua salvação. O caminho do ímpio perecerá, como diz aqui no texto. Os dois caminhos da vida determinam o destino dos que os seguem. O termo aqui perecerá. Um dia, o caminho do ímpio acabará em ruína. É o que nos mostra este salmo. É verdade, como diz João Calvino, que o Senhor exerce juízo diariamente, quando faz distinção entre os justos e os perversos, visto, porém, que isso só é feito parcialmente nesta vida. Devemos olhar mais alto se desejarmos ver a Assembleia dos Justos, da qual faz menção aqui. Deus, ele é inexorável vingador contra os perversos. Ele também continua
Calvino, no seu argumento, dizendo que Deus é inexorável vingador contra os perversos, ainda que por algum tempo ele pareça não notar o que o ímpio faz, finalmente o visitará com a destruição. Às vezes, observando o caminho dos ímpios, parece que os ímpios estão indo melhor do que os crentes. Observe que neste salmo o ímpio começa a dar conselhos ao justo. Porque bem-aventurado é o varão que não ouve o conselho dos ímpios. Quer dizer, o ímpio está querendo dar conselhos ao homem justo. Mas no final do salmo, esse justo que estava querendo aconselhar o ímpio, agora nem consegue ficar em pé na Assembleia dos Justos. Então ele começa grande, mas ele termina destruído. Ele termina nem de pé ele consegue ficar. O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Ainda que por algum tempo, aos nossos olhos, e a nossa percepção é muito inadequada nesta vida para avaliarmos isso, parece que os ímpios estão indo de bem para melhor. E que os justos são esmagados a cada manhã e humilhados o tempo inteiro, e parece que o caminho dos justos é mais bem sucedido. Mas não é assim. Porque o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Portanto, em vez de admitirmos-nos, ser enganados com a sua imaginária felicidade, tenhamos sempre diante de nossos olhos a providência de Deus, a quem pertence a prerrogativa, a Ele pertence a prerrogativa de fazer com que do caos surja a perfeita ordem e a justiça. Portanto, não se deixe iludir com a aparência de felicidade, ou até mesmo a imaginária felicidade dos ímpios. Porque nenhuma pessoa pode ser feliz longe de Deus. Fomos criados para Ele, para a sua glória. E enquanto não estivermos nele, jamais iremos desfrutar da verdadeira alegria e da verdadeira felicidade, que é a presença dele, que é estar em comunhão com ele. A obra da salvação é isso, é trazer-nos de volta para Deus. Justificação, regeneração, toda a obra da redenção é para levar o homem perdido para de volta da comunhão com Deus. Porque o pecado nos separa. E Cristo nos traz de volta para a comunhão com Deus. Através da obra de Cristo, pela fé em Cristo, quando você se arrepende dos seus pecados e crê em Cristo, você volta para os braços do Pai. Volta para a comunhão com Deus. Volta a ter intimidade com Deus. Volta a viver em plena comunhão com Deus. Só ali você vai encontrar a felicidade. Só ali você vai encontrar, será uma pessoa bem-aventurada, será uma pessoa feliz. Observe um pouco comigo a estrutura deste salmo. Eu queria meditar com vocês na estrutura literária deste salmo. Até agora eu fiz explicações, mas eu gostava que você acompanhasse comigo o versículo 1 e 2, por exemplo, e eu quero demonstrar para os irmãos que há uma estrutura, a gente chama de estrutura quiástica, estrutura literária quiástica, mas eu não vou usar essas terminologias, basta destacar que há uma estrutura retórica. Esse texto comunica tanto pelo seu conteúdo, como pela sua estrutura. Inspirado pelo Espírito Santo, quem escreveu o Salmo escreve com o objetivo de comunicar também com as ênfases estruturais literárias do texto. Observe, por exemplo, o versículo 1 e 2. Feliz será o justo, não vou ler o versículo, o conteúdo do versículo é esse. Feliz será o justo que evita o conselho e influência dos pecadores, mas acha o seu prazer na lei do Senhor. Esse é o primeiro ponto aí, versículo 1 e 2. Então, feliz aí será o justo que evita o conselho e a influência dos ímpios, e ele acha o seu prazer na lei do Senhor. O versículo 3 nos mostra que o justo é como uma árvore forte e frutífera. O versículo 4, o ímpio não é como os justos, mas ele é como a palha que o vento leva, como a moinha que o vento espalha. E o versículo 5 e 6, ao contrário do justo que tem a presença do Senhor com ele, o ímpio não sobreviverá o juízo de Deus. Ele não passará. Ficará fora da congregação dos justos e perder-se-á. Portanto, observe que há um contraste.
Versículo 1 e 2 com o versículo 5 e 6. O versículo 1 e 2 mostra que o justo prevalece. E o versículo 5 e 6, que o ímpio não prevalece. O versículo 3, mais um contraste com o versículo 4. No 3, você tem o justo como a árvore e o ímpio como a palha que o vento leva. Então, você tem dois contrastes aqui. Portanto, há uma estrutura literária que comunica aqui. Por exemplo, o que podemos observar aqui sobre este salmo? O que sua estrutura literária comunica? Bem visto aqui, o salmo tem 2 parágrafos. Há 2 parágrafos aqui que você pode analisar e observar na língua original deste salmo. O versículo 1 a 3 é sobre o justo. E o versículos 4 a 6 é sobre os ímpios. E cada parágrafo divide-se em 2. Por exemplo, o parágrafo sobre o justo, ele é mais longo do que o parágrafo sobre o ímpio. O Espírito Santo de Deus inspirou mais palavras neste salmo para falar do justo. E isso é importante para nós. E é bom destacar aqui que, neste caso aqui, há uma indicação pelo escritor da importância superior da vida do justo. Então, o Espírito Santo inspirou mais palavras e dedicou mais espaço neste texto para ressaltar a vida do justo. Por quê? Porque a vida do justo é mais importante aos olhos de Deus. Neste salmo isso fica muito claro. Note-se também que os parágrafos têm uma ordem invertida, uma ordem inversa. Por exemplo, o parágrafo sobre o justo termina com uma metáfora. Se você observar, o parágrafo do justo termina com a metáfora da árvore. E a do ímpio começa com uma metáfora. Então, enquanto um termina, o outro começa. Isso mostra o contraste forte que há entre os dois. Há um contraste aqui. É claro neste texto que há um contraste entre a vida do justo e a vida do ímpio. Outro ponto importante. Há um contraste entre a primeira e a última palavra deste salmo. A primeira palavra deste salmo é feliz. E a última palavra deste salmo é perecer. Há um contraste entre a primeira palavra e a última. Feliz é o justo. O ímpio perece. Apesar de que o justo parece que queria aconselhar... o ímpio queria aconselhar o justo no começo. Mas no final ele perece. É o que fica claro aqui neste salmo. Outro ponto importante também é que começa com a primeira e a última letra. A primeira e a última palavra é feliz e perecer. E elas começam com a primeira e com a última palavra do alfabeto hebraico. Aleph e o Tal. Literalmente. Que é o alfa e ômega no grego, né? Seria. Há um desenvolvimento para o pior entre o grupo confiante de zombadores também aqui neste salmo. Por exemplo, no princípio, o seu conselho, bakat. Na língua hebraica, conselho seria bakat. Então, no princípio, parece uma coisa importante. Mas no final, esses ímpios que tentam bakat, que tentam dar conselho para os justos, eles não conseguem ficar de pé na congregação, ba'adat. Congregação no hebraico é ba'adat. Eles não conseguem ficar de pé na congregação dos justos. Então aqui observa os sons iguais de chamada de atenção. O Dr. Hermanus Stout analisou essa passagem da Escritura e observou a diferença de sons iguais aqui nessa passagem. Dá a entender que a vida dos justos vai subindo como uma árvore, né? Mas a do ímpio vai descendo e desfazendo-se como a moinha, ou como um farelo que o vento espalha. Então essa linguagem, é bom destacar que essa linguagem da moinha, que é utilizada neste salmo, nos leva para a debulha. É bom destacar, nos leva para a debulha, para quando separava-se o trigo da palha. A palha só serve para uma coisa, para jogar fora. Portanto, aqui observe que há diferenças aqui, porque a vida do justo ela tem raízes profundas, né? Mas a do ímpio é como uma palha que o vento espalha. Portanto, eles não subsistirão no juízo, eles não prevalecerão, não serão aprovados no julgamento de Deus. Não ficarão em pé na congregação
dos justos. Este salmo, meus irmãos, ele destaca o contraste que há entre a vida do povo de Deus e a vida dos ímpios. Nós, salvos em Cristo Jesus, precisamos entender que é necessário meditar na lei do Senhor, de dia e de noite, amar a lei de Deus, obedecer a Deus, viver uma vida para a glória de Deus, viver uma vida de piedade, conhecer a doutrina, a ortodoxia, mas entender que eu preciso de também praticar essa doutrina. Eu preciso de ortopraxia, praticar essa doutrina. Eu quero doutrina pura, mas eu também quero uma vida pura. Eu não quero apenas teoria, eu também preciso de prática. Como um cristão, eu preciso de entender que a vida cristã não é apenas teórica. E até atualmente já existe até a vida cristã. Quem fica online, como é que eu poderia ressaltar isso? É complicado a palavra. A vida cristã, aquele indivíduo que vive só online, né? Mas não é a vida real, não vive a vida real. Eu preciso de viver a vida cristã na realidade, no dia a dia. Amar a Deus, amar o meu próximo, obedecer à lei de Deus, dar frutos dignos de arrependimento. Eu não posso viver como os ímpios, expressar, aliás, eu queria dizer virtual. Virtual. A vida cristã não deve ser virtual, deve ser real. Então é bom ter uma boa teologia. Eu tenho que ter a teologia certa, mas também a vida certa. Eu tenho que ter doutrina pura, mas vida pura. Eu tenho que ter ortodoxia, mas ortopraxia. E também eu não quero uma ortodoxia morta. Certa feita, J. Packer disse o seguinte, uma expressão que ele usa: não há nada mais solene por causa do debate em torno do culto solene. E aí, ele preocupado com algumas ênfases um pouco exageradas, ele disse o seguinte: olha, não há nada mais solene do que um cadáver. Solene. Você chega num funeral, é um ato solene. Mas tem um problema. O cadáver está morto. Nós precisamos de vida de Deus na nossa vida. Precisamos da presença de Deus na nossa vida. Precisamos de um culto vivo. Precisamos de uma vida entregue a Deus. E é importante dizer que não basta apenas termos uma teologia pura. Precisamos buscar uma vida pura diante de Deus. Eu penso que imitadores de Cristo, o tema dessa conferência, o foco aqui é não apenas falar as coisas corretas, mas pôr em prática na nossa vida, viver para a glória do nosso Deus. Esse é o nosso desejo. Tá bom? Eu queria orar com os irmãos e eu convidava os irmãos a ficarmos de pé. Nós iríamos orar ao nosso Deus, nosso Pai. Nosso desejo, portanto, é obedecer a Deus. E nós iremos orar, pedindo ao Espírito de Deus, pedindo ao nosso Deus que, através do seu Espírito Santo, Ele possa